Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. Uma alegria receber você aqui. Sente aqui nessa mesa conosco e não se esqueça, vai marcando aí, né, as pessoas, convidando todo mundo para participar conosco, pelo menos 5 pessoas. Convida aí, compartilha essa live com outras pessoas, curta aí, né, também essa live para que o YouTube também nos ajude, né? Você curtindo essa live, você está nos ajudando, né? E uma alegria receber aqui vocês mais uma vez. E mais uma vez eu não estou sozinho, seja bem-vinda, minha esposa. Obrigada, amor. Boa noite a todos, Deus os abençoe, né? Uma graça estarmos juntos mais uma vez e hoje podemos ter a graça de conhecer um pouco da história dos nossos irmãos, o William e a Richéria, né? Sejam muito bem-vindos, né? É uma alegria ter vocês aqui, né? Poder conhecer um pouco aí da caminhada de vocês aí com Deus, com a comunidade. Tenho certeza que vai ser uma partilha edificante. Amém. Amém. E antes de iniciarmos, então, o nosso bate-papo, vamos clamar a presença de Deus, né, no Espírito Santo, para que Ele nos abençoe e conduza toda a nossa partilha. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de rezarmos, né, esta Ave Maria, vamos também colocar a vida de todas as pessoas enfermas, né, da nossa comunidade também, todos os projetos, né, e missões da nossa comunidade, a nossa chácara, né, a capela que está sendo construída, né, que o Senhor possa conduzir tudo conforme a tua vontade, no seu tempo, né, para que sejamos realmente alcançados, né, pela tua graça, pelo teu poder. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, Rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, Rogai por nós. Então, antes da gente iniciar esse bate-papo, mais uma vez, vamos falar daqueles irmãos que sempre nos ajudam aqui no podcast. Então, para o nosso podcast acontecer, para as missões da comunidade continuarem andando, a gente precisa de você. E se você, empresário, está aí, está nos vendo e ainda não nos ajuda a nossa comunidade, não perca essa oportunidade. Então, nós precisamos da ajuda de vocês. Eu queria, então, falar mais uma vez da Pets Bus, que é a empresa do nosso irmão Fábio, né, é uma pet store. Então, o Fábio já tem mais de 20 anos no mercado de Goiânia, né, nesse ramo de pet shop. Eles possuem 3 unidades, uma no Jardim Atlântico, uma no setor Marista e uma no setor Coimbra. Então, se você precisa levar seu animalzinho de estimação, né, o seu cachorrinho para fazer o banho e tosa, ou se precisa de veterinário, ração de qualidade, tudo que você precisa para o seu animal de estimação, você vai encontrar lá na Pets Bus. Então, vai aparecer na tela para vocês, e mais uma vez, as informações de Instagram, telefone da unidade do Jardim Atlântico. Vai lá no Fábio, lá, leva o pessoal, o seu cachorrinho na Pets Bus, que vão ser muito bem atendidos, beleza? Outro irmão que sempre nos apoia também é o tio Léo, lá da Leotec. Precisa fazer aquela revisão no seu veículo, vai viajar agora, as férias estão chegando, passe na Leotec, faça aquela revisão, né, deixe seu carro, primeira categoria, porque, né, nós temos que rezar, mas também precisamos agir. Agindo, a gente leva o carro lá para consertar com uma pessoa honesta, com um irmão honesto, para poder viajar na unção e na segurança também. Outro irmão também que tem sempre nos ajudado também aqui é o Alaor. O Alaor, inclusive, está ali na produção, ele é dono da GVS Móveis. Então, a GVS é especialista em móveis planejados. Então, se você precisa fazer painel ripado, precisa fazer aquele guarda-roupa top, melhorar sua cozinha, seu escritório, entra aí nas redes sociais da GVS Móveis. O Alaor vai atender vocês, com muita qualidade, com muita atenção. Beleza? Então, agora vamos para esse bate-papo maravilhoso com esses nossos irmãos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então, vamos começar, né? Fala para nós um pouquinho, então, William. Quem é o William? De onde você veio? Se você veio de uma família católica, né? Como é que foi esse início da sua vida aí? Como que era lá na sua casa? Então, chamo William, né? Sou casado com a Richéria, temos 3 filhos. O Bento, a Eloá e o Benjamin. Eloá de 6 anos, o Bento de 4 e o Benjamin de 2 anos. Está fera mesmo nas datas, viu? Só não pergunte a data. Estamos juntos já há 11 anos, né, meu bem? 11 anos. Casado há 8, se eu não me engano. Porque eu sou ruim de data, quem é bom de data é ela. E de caminhada acho que temos 8, né, amor? 8 anos de caminhada. Não vim de forma alguma de família católica, nem protestante, né? Vim da família mais ou menos espírita. Minha mãe frequenta centro espírita,
tenho muitos parentes que frequentaram. Uhum. Alguns não frequentam igreja nem nada. E o ensinamento que eu tive é que igreja não presta e assim vai. E lá na sua casa são quantos? Você tem irmãos? Quantos irmãos são? Tenho 3 irmãs e mais um irmão. Somos 4 total. São 5 lá no total? 5 total. 2 irmãos e 3 irmãs? 3 irmãs. Como é que chama eles? A mais nova é Sara, Ana Clara, Ana Carolina e Jean Carlos. E eles, alguns seguiu o catolicismo também ou tudo espírita também? Não, no caso eles não segue nada? Na verdade, minha mãe já levou alguns para Pro espiritismo. benzer essas coisas, Entendi. sabe? Levou sem o consentimento, eles não sabiam o que significava, né? Hoje eu tô tentando trazer eles, né, para o catolicismo, já consegui levar as 2 mais novas pro retiro de jovens e meu irmão pro conto de casais. Antigamente é muito isso, né? De levar pra benzer, né? Cara, tem um negócio de falar que tava com a espinhela caída que eu não sei o que é isso até hoje. Né? E aí tinha muito isso. Minha mãe levava nós também. A gente, né, sempre frequentou o catolicismo, mas minha mãe tinha um vizinho lá, um benzedor lá, que passava umas arrodas na gente e disse que era esse negócio de espinhela caída mesmo. Desse jeito. Deus me livre. E minha irmã Richiéria, falei certo? Falou. Aí, eu falei até devagarzinho para não ter problema. Conta para nós um pouquinho da sua história, então. Se você veio ao contrário aqui do William, como que era a sua família? Família católica? Vocês são quantos irmãos lá? Como é que era lá na sua casa? Então, sou Richiéria, filha de Deus, casada com o William, já há 8 anos. Amém. Mãe de 3 filhos, graças a Deus. E eu venho de um berço católico. Uhum. Só que aquele católico não, assim, praticante, né, digamos assim. Mas, assim, a minha avó sempre vai às missas, graças a Deus ainda temos ela, vai às missas, e eu cresci, assim, indo às missas, fui batizada, fiz primeira comunhão. E a minha avó também sempre conta dos meus bisavós, que eles, na roça, né, andavam quilômetros a pé, todos os domingos indo à Santa Missa. Olha. Então tem esse legado, graças a Deus. E aí isso eu vejo que já, assim, foi um passo a mais para mim ir, né, para Deus, para a igreja. Só que a minha mãe, ela já não ia. Minha mãe, ela já era daquela filha que não ia. Rebelde. Mas aí depois ela sempre obedeceu minha avó, me colocou, né, na primeira comunhão. A crisma eu já fiz quando fui casar, que eu casei muito nova. Então eu ainda não era crismada, eu fiz a crisma para casar. Mas, assim, eu mesma vi que eu tive um desejo desde pequena. Primeiro que eu novinha, assim, toda menina brinca de boneca, mas eu sempre quis ter uma família. Principalmente porque a minha mãe foi mãe solteira, meu pai não quis ela, né? E aí eu fui e cresci com aquilo, que não tinha um pai, né? Não Você tinha uma família. Ele, não? Conheço, mas não tinha cresci convivência junto. nenhuma, não. Não teve muito. Hoje que a gente aproximou um pouco mais, depois que eu tô maior. E aí eu sempre tive aquele desejo. Então, assim, eu fui para catequese, eu acho que com uns 10 anos, mais ou menos, recebi, né? E antes mesmo de receber a primeira comunhão, a catequese, eu já tinha muito desejo na Santa Missa de receber a Eucaristia. Olha. Nem entendia, mas eu tinha muito desejo. E aí recebi, graças a Deus. E aí, desde pequena, assim, nessa faixa etária de 10, 11 anos, eu já comecei a rezar. E eu pedia um esposo, eu pedia uma família. Nessa idade? Nessa 10 idade, anos? sim, mais ou menos. E, inclusive, conheci o William, eu tinha 14 anos. Agora nós vamos chegar lá, mas eu tô curioso para saber, eu falei que ia perguntar no ao vivo aqui, qual o significado, qual a origem do seu nome? Richiéria. Então, Quem que te deu esse nome diferente? a minha mãe, só que o meu pai prejudicou um pouquinho, que nem era desse jeito que a minha mãe queria. Quando contribuiu foi com o nome. Foi. A minha mãe fala que queria um nome diferente, difícil, que ninguém tinha. E eu acho que ela deu certo. Conseguiu, né? Acho que deu certo. Assim, não tem origem. O Google não... Eles inventaram o nome, então pode-se dizer que eles inventaram o nome. A minha mãe não, mas a pessoa, sim, né? Deve que sim, porque
tem uma outra pessoa com esse nome. Ah, tem? Tem. Richéria? A minha mãe, na verdade, Raixéria. Ah, Pra nossa, é mais difícil Bagunçar ainda de mais falar. a história. Ficou meio americanizado. Ficou. A minha mãe ouviu esse nome de uma mulher que tinha uma filha com esse nome. E aí ela gostou. Só que aí quando meu pai foi registrar, ele registrou errado. Aí era para ser Raixéria. Richéria. Isso. Aí isso- ficou Richéria. Só que nisso, hoje, já tem até uma história bonita em Deus. Uai. Porque, assim, eu cresci muito, assim, sem saber mesmo quem eu era. Porque a minha família me chama de Raixéria. Parentes e amigos que me conhecem de infância me chamam de Raixéria. Uai. Só que eu sou registrada como Como Richéria. E aí eu, Senhor, quem eu sou? E depois eu fui aprendendo, né, que sou filha de Deus, primeiramente. E depois ele me falou muito forte no meu coração que meu nome é Raixéria. Para Olha que ele legal. que escolheu. Que benção, cara. Que história legal. Assim, uma história... É um nome diferente, mas assim, com uma história por trás. Ainda bem que você entendeu Sim. isso, né? Sim. E na verdade, assim, isso que Deus quer fazer que caia no nosso coração. Nós, independente do nome que nós temos, é o que a gente precisa saber que esse nome ou a pessoa que nós somos já está lá gravado no coração de Deus. Sim. Foi Ele que escolheu, né? Antes até do seu pai, da sua mãe, essas coisas, Deus nos fez e Deus nos escolheu e nos trouxe Sim. até aqui. Muito bom. William, conta um pouquinho então para nós também da sua infância. Como é que era o William? Você era um menino quietinho, tímido igual você parece agora, ou você era daqueles meninos arteiros mesmo, botava fogo no milharal e saía correndo? Como é que era lá? E eu esqueci de perguntar, vou perguntar primeiro para a gente. Você é natural de Goiânia mesmo? Goiânia. Goiânia? Isso. Daqui mesmo. Então, Sim. goianiense do pé rachado. Sim. E você, daqui também não? Sou paraense. Ixi, Maria, nem tem história. Paraense. Ei, eu tava torcendo pra ele falar alguma coisa do norte que vai dar certo. E aí, como é que era lá você nesse Pará lá? Você é natural de Belém Não. mesmo ou interior? Não, na verdade eu só nasci lá. Só nasceu? É, eu morei pouco tempo em Tucuruí e Paraupebas, lá no Pará. Entendi. Nasci Aham. em Marabá. Só que um pouco da minha infância foi no Tocantins, né? Na cidade chamada Araguatins, beira do Rio Araguaia, né? Uhum. Bacana de viver. Bom mesmo. Aí minha mãe conheceu o pai das minhas irmãs mais novas, né? Juntou com ele, a gente veio pra Goiânia. Uhum. Já, acho que deve ter uns 9 anos quando eu vim pra cá. Você é mais velho das Mais, turmas, então? mais velhos. Então sua mãe teve o seu pai primeiro, separou e depois casou Na com verdade, meu pai nunca foi junto com minha mãe. eles. Ah, então conta Ele essa história pra teve nós. só um lance. Você não conhece ele ou já conheceu? Já conheci. Já Mas conheci, também foi igual a mas Xé, não teve convivência não, teve também. contato, não. Que, assim, né? Coincidência, né? Vocês terem a mesma... É, mesma na verdade, história de ele família, me rejeitou, né? Na verdade. É. Quando eu era criança, ele dizia que eu não era o Não pai era dele, filho dele. falava pra minha mãe, e eu cresci com essa história de que ele me rejeitou, né? Falou que Aham. não seria meu pai, porque foi um lance muito rápido minha mãe e me teve lá, Entendi. entendeu? Entendi. Aí ele disse que eu não sou não. Inclusive, meus documentos não tem o nome dele. Entendi. E aí foi pro Tocantins lá, com esse novo É. padrasto lá e... Comecei a os irmãos. crescer, cresci lá, na verdade, Aham. né? E com 9 anos mais ou menos, foi 2000 mais ou menos, que se eu não me engano, nós veio pra Goiânia. Entendi. Aí veio a família inteira. Ele veio, foi lá, Aham. buscou minha mãe, né? Tinha só eu. Aham. Aí a gente passou no Pará, pegou meu outro irmão, Uhum. né? E veio pra Goiânia. Não tinha as meninas ainda. Entendi. Aí depois que eles tiveram... Depois eles foram ter as meninas. Entendi. Mas assim, meu irmão mais... que o Jean, no caso, também não tem o pai, não convive. E vocês tinham um bom relacionamento com esse padrasto? Não. Sim, nós viveu muito tempo com ele. Nós viveu mais ou menos uns 15 anos com ele. Entendi. Minha E aí, mãe- como é que era? Sei lá, mas seu irmão, depois veio essas irmãs. Era comportadinho mesmo do jeito que eu tô pensando? Cara, era uma batalha, viu? Era, Não como é que fácil, era? não. Eu era tão quieto que eu quebrei o braço da minha irmã. Nossa. Como é que foi isso? É porque na época não tinha brinquedo, né? Aí, não tinha brinquedo, vamos Não quebrar tinha o braço, vamos quebrar brinquedo. seu braço. Aí onde nós morávamos, o setor era novo, sabe? Aham. Aí antigamente passava muito aqueles trator roçando os matos lá, né? Os Passava matos mesmo. altos, aí juntava aquele monte de mato no meio do pasto, né? Aham. Aí não tinha nada pra fazer, minha mãe tinha ido trabalhar, né? Meu Vocês ficavam meu sozinhos? padrasto trabalhava à noite e dormia de dia. Aham. Nós ficava sozinho, eu que tomava de conta das minhas irmãs. Você tinha quantos anos nessa época aí? Mais ou menos 12 anos por aí. Responsabilidade, hein? Aí ele passou o trator, roçou os matos, nós juntou, fez os bolos de mato, né? Aí meu irmão pegou no braço e na perna, jogava. Vamos jogar ela. Jogava, caiu por cima do braço, quebrou o braço. E aí a mãe chega em casa e tá lá com a menina braço quebrado. Aí ela chorando. Não, foi nada não, eu peguei o braço dela e puxei, né? Não. Todo mundo que machuca o braço é essa mania. Pra de voltar puxar, no lugar. né? Não, vamos pôr no lugar.
Acabou de lascar o Mas braço não dele. parava não, de doer não. Misericórdia. Aí minha mãe chegou em casa, ela tava chorando. Falou, o que vocês fez? Não, nada não. Não fiz nada não. Rapaz, fala logo, senão vocês vão cair no cinto. Não fiz nada não. Aí até que nós teve que confessar, ela teve que correr com ela pro médico. Aí já só braço. E de De ônibus? noite, de ônibus, nunca teve carro, moto, nada. Então foi mais ou menos assim, a infância desse jeito. Foi. O que você lembra da sua infância, assim, tirando, né? Eu não sei se foi essa do braço, mas você fala assim, não, nesse dia aqui eu achei que minha mãe ia matar nós. Tem alguma história desse jeito? Porque lá em casa era assim. Tinha um sangue que fala, cara, hoje minha mãe mata nós, não escapa não. Hoje nós é 3 irmãos, mas nós era arteiro também. Na época, uma foi esse dia do braço, né? E apanhou ou não? Eu fiquei o dia inteiro gelado, o coração acho que não tava nem batendo mais. Ficou um frio na barriga. Mas assim, graças a Deus, eu nunca fui de dar muito trabalho pra minha mãe assim, nessas questões, não. Mas uma vez que eu fiquei gelado foi quando ela descobriu que eu tava tomando banho no corgo. Que eu matava a aula pra banhar no corgo. Uhum. E ela falou, chegando em casa, nós conversa. Eu falava só isso, acabava o dia. Não batava não? Não batia não ou batia? Batia, não passava limpo, Lá em não. casa não tinha conversa não. Se falasse que era apanhar. Não, apanhava. chegar lá em casa, eu falava, se chegar lá em casa, nós conversa. Aí o chicote Pode comia, esperar. estralava. Aí eu já colocava uma blusa de frio pra dizer que eu tava com frio. Tá com febre. Dava Não é até aquela- febre nele. Aí pra doer menos, né? Pra fingir. Aí depois passava rapidinho e voltava ao normal. E mais arte. E você, pelo que você já falou, Sherry, você não foi tão arteira assim não. Ou mesmo rezando e pedindo um marido, você ainda deu trabalho, não? Eu Deu ainda mais dei trabalho. Deu mais trabalho que eu. Não, Não, sério? nem tanto. Você é porque sua mãe que deixava, né, vocês brincar. E eu não. Eu cresci com a minha mãe, minha avó e meu avô. E uma tia minha, que também ficou um tempo lá, tudo junto ali. Uhum. E aí, inclusive, na minha infância, aí essa tia tinha o meu primo, e eu e ele brincando, né? A gente foi brincar com uma coisa assim, que não era brinquedo, né? É igual o William aí, vai brincar com... Aí a gente brincou pegou uma casinha feita de palito de picolé e quebrou. E ficou jogando um pro outro. E nessa, quando ele jogou, acertou meu olho, né? Sem querer. E aí nisso já tive problema no meu olho. Meu olho foi furado e foi direto na visão, no Nossa. cristalino do olho. Aí ficou a sequela. Que aí E você hoje. enxerga então direito Não, esse o olho direito não. Perdi acho que uns 80% da visão. Nossa. Foi. E aí, nessa época, que eu cresci ouvindo a história, né? Que eu era bem pequena, tinha 4 anos nessa época, mais ou menos. E aí, depois cresci ouvindo a história, né? E aí, eu já vi também a graça de Deus, o amor dele, o cuidado dele. Porque foi uma cirurgia de alto risco na hora. Então O você cristalino- fez, aconteceu lá e já teve que correr. Sim, já teve que correr, o cristalino do meu olho caiu. Saiu, eu perdi o cristal do meu olho, né, que eles falam. Nossa. E aí já teve que operar. E aí o médico falou pra minha avó, reza, se a senhora tiver fé, reza. Que é uma cirurgia que eu poderia ter perdido o meu olho. Nossa. E foi várias etapas. Aí teve a primeira cirurgia, depois teve a segunda. Aí na segunda os médicos ainda erraram na cirurgia do meu olho. Minha Aí filha. depois minha mãe conta, né, que assim, de madrugada... Isso aí era 4 anos que você tinha? Isso, mais ou menos. Aham. Eu até perguntei pra minha mãe, mas ela não gosta muito, assim, De mais de lembrar da lembrar. história. Ela Aham. não me conta muito, mas assim... Tadinha, deve ter sido muito marcante pra ela, né, Foi. negativamente falando. Né? Foi. Só que aí é igual eu falei pra ela, não, mãe, mas hoje, graças a Deus, a gente vê o amor de Deus, o cuidado dele. E a Misericórdia. intercessão de Nossa Senhora. Porque Uhum. aí, quando o médico falou pra minha avó rezar, ela fez uma promessa a Nossa Senhora. Uhum. Nossa Senhora Aparecida, inclusive, Oh. que hoje eu sou devota dela. Uhum. Então, no final das contas, né, a gente vê o amor de Deus e o milagre dele, que aí também nessa segunda cirurgia, em casa, né, como tá falando, meu olho foi secando, murchando. E aí minha mãe não podia mais voltar para o hospital público, né, que Uhum. tinha errado minha cirurgia. Aí Deus envia os anjos, né, uma amiga dela indicou um médico, Dr. Paulo. E esse médico nem estava aqui em Goiânia. Ele saiu às pressas de madrugada, era uma cidade aqui perto, mais ou menos, Uhum. e foi, e graças a Deus E salvou ajudou meu na olho. cirurgia. Aí, assim, a visão não tenho muito mais, né? Só que Uhum. graças a Deus tá aqui o meu olho. Mas você consegue, assim, lidar normalmente ou tem algumas limitações? Assim,
no dia a dia? Não, hoje em dia já... Porque a gente olhando assim, não dá pra perceber nada, assim, tem deficiência Sim. visual, né? Uhum. Não, graças a Deus, hoje em dia... Teve um médico que falou assim, que o nosso corpo é tão perfeito, eu falo Deus, né? Deus é tão perfeito que o olho esquerdo, ele supera o olho direito. A deficiência do direito. Sim. Olha só que benção, hein? O corpo vai se adaptando. Sim, se adapta. Aí, depois, agora que eu tive a Eloá, antes de ter o Bento, eu operei de estrabismo. Aí, eu operei da pálpebra, porque a pálpebra, nas cirurgias, né, cai um pouco. Mas aí, agora... Quantas cirurgias fez? No total, acho que foi umas 4. De todo esse processo. De todo esse processo até hoje. Não, e nessa história, aí, recentemente, agora, Deus é tão maravilhoso que ele ainda me livrou, porque tinha uma outra cirurgia que eu poderia fazer depois agora de grande, né? Passou a fase, né, da infância e tal. E aí o médico falava que quando eu tivesse, assim, por volta de 20 anos, era para mim operar hoje em dia eles falam catarata, aquele implante de lente. Só que aí, antes da Eloá, eu fui fazer essa cirurgia, né? Encontrei um médico muito bom. Só que ele falou, era uma cirurgia de alto risco. Porque, assim, para um olho normal, não tem risco, é simples. O risco é mínimo, né? Sim, só que como eu não tinha o cristalino do olho, que é onde que vai a lente, aí eles tinham que amarrar a lente no meu olho. Olha. Ele fazia, só que era muito arriscada. Poderia dar certo e poderia eu perder o olho. E eu estava totalmente disposta a fazer. Eu tinha autoestima baixa, né? Sempre sofri, assim, bullying em questão de peso, aí também por causa do olho, na infância. E eu queria muito fazer essa cirurgia. Só que a gente não escuta Deus, né? Mas Deus, com a infinita misericórdia dele... Deus vai falando, né? Vai falando. Você E aí minha mãe falou que não era para fazer, mas eu queria fazer. Só que aí, antes de eu fazer, eu engravidei da Eloá. Aí, não fiz, né? Foi. Só que eu ainda não tinha entendido. Ainda tava temendo que eu queria fazer. Depois que Eloá cresceu, desmamei ela, eu fiz as 2 cirurgias que eu falei, né? Aí eu ainda queria fazer a outra. Mas aí eu fui e engravidei do Bento. E então, assim... toda vez que você falar dessa LED, vai vir mais um. E assim, muitas pessoas... mas engravida porque quer? Não é. Né? É Deus que cria a alma, né? Que nos dá a graça de engravidar, né? E os filhos veem, além de uma bênção, como um livramento para mim. Hoje eu entendi isso. A gente tem muita coisa para contar também de experiências nossas nesse sentido de Deus livrar de uma enfermidade e permitir mais um filho, sabe? Eu falo para todo mundo assim, hoje em dia é tão difícil você falar de família numerosa, as pessoas, né, criticam tanto, eu não me importo, mas assim, para as pessoas que eu tenho oportunidade, eu falo que não existe, acho que a maior, não é maior que eu queria falar assim, maneira mais eficiente ou eficaz, ou mais viva de Deus visitar uma família, fisicamente falando, mostrar o amor dele vivo ali, presente, do que um filho. Do que um filho. Não existe. Porque aí você vê a graça de Deus transbordar em você e no seu marido, gerando uma outra vida para ele. Não tem maior graça do que isso. Sim. Então, assim, a gente, de certa forma, com as nossas misérias, pecado, pequenez, estar ali bem sutilmente colaborando com a missão de Deus, o mistério de Deus para nós, né? Enquanto famílias, enquanto pessoas. Então, eu acho isso fantástico. E isso daí é isso mesmo. Toda vez que você insistir lá e mexer de novo, lembrar, Deus vai dar uma resposta para você. Não, aí eu entendi. Já tá entendido, né? Aí eu entendi. Falei, não, Senhor, muito obrigada, né, por me livrar de algo ruim que poderia ter acontecido e ainda ter me dado a graça dos filhos, né? E aí depois não tinha como mais eu operar o olho, aí eu compreendi e falei, não, então... Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, que até agora foi tudo perfeito em questão do meu olho. Graças a Deus. Willy, e aí você foi crescendo, rapazote, quietou, o negócio foi intensificando. Como é que foi aí sua adolescência, juventude? Como é que foi nessa fase aí da sua vida lá? Sim, você morou sempre com a sua mãe nesse período, tudo certinho? Como é que era? Nós moramos
Eu sempre morei com minha mãe e meus irmãos. Até casar. Até casar. Uhum. Sim, eu cresci, assim, eu não fui, igual eu te falei, não fui de dar muito trabalho pra minha mãe, né? Estudava direitinho? Estudava, a nota não era boa muito não, mas estudava, né? Aí fazia o básico, né? Uhum. Aí assim, eu fui crescendo, só que crescendo em meio de amizades erradas, né? Tanto eu quanto meu irmão, só que eu sempre fui focado em questão de trabalhar, né? Eu nunca gostei de ficar parado, né? Preguiça, de querer ficar Sempre só em quis ter casa. seu dinheirinho, as coisas. Eu gostava de abrir minha carteira, ter o dinheirinho ali, comer um x-salada no final de semana, entendeu? Enquanto os outros meninos tava só brincando, eu pegava lote pra capinar, pegava buraco pra furar, fossa pra entupir, já fiz de tudo. Servente, eu tinha 39 quilos trabalhando de servente. Aqui tava só o couro e o osso. Não, e só trabalhava. titela. Aí eu fui crescendo no meio de muitos amigos errados, sabe? Aí foi desviando. Só que graças a Deus, Deus me escolheu desde o princípio, né? Quando eu era novo já, ele já tava Chegou a beber tocando meu essas coração. coisas? Cheguei a beber. Usar Na verdade, droga, não? Não, droga não, graças a Deus. Só o álcool mesmo. Só. Mas foi pouco tempo também, graças a Deus. Foi? Eu não Mas gostava, né? conta quando você tinha mais ou menos 7 anos, né? Que você sozinho foi fazer a primeira Eucaristia. Eu era mais velho. Aí, ó, mais você velho pulou, um você pouco. contou só a história. Foi. A história não bagunçada. contei As da- boas você não contou. Conta essa aí. Da caminhada, né? Assim, é porque meus amigos, né? Tinha eles como exemplo pra mim, que tinha pai, tinha mãe, né? Na época. E eles iam pra catequese. A mãe deles escreveu eles na catequese, né? Da capela lá do setor. Eu falei, vamos mais vocês, não tô fazendo nada. Comecei a ir sozinho. Na Né? catequese. Os amigos tá indo, vou também. Tá indo, eu fui. Aí eu não sei o que virou, não sei se... Eu não lembro se minha mãe tinha feito essa inscrição pra mim, mas eu lembro que eu tinha ido sozinho. Minha mãe não me levava. Né? Eu era pequeno, Até pegava... por conta da e formação dela, ia. né? Não tinha isso, né? Né? Não sei se os meninos da catequese, que é amigo nosso até hoje, fez a minha inscrição, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fiz essa catequese. E todo sábado eu ia de tarde pra catequese. Arrumava e ia. Não sabia de nada, mas estava lá. Sua mãe não falava nada pra você? Ou Não. falava? Quando você vai? Não, minha mãe não gosta de igreja. Mas também não proibia. Eu também não proibia, não. Hoje ela quer proibir, mas hoje já tá tarde. Hoje né? que ela quer proibir. Então eu ia com eles, né? Comecei a aprender. Foi os primeiros contatos que eu tive com as a coisas igreja. de Deus, com a igreja. Né? E daí são histórias e histórias que viraram depois. Aí eu comecei a ir com eles e foi crescendo na fé, né? Foi começando a tocar no coração. Pela catequese. Pela catequese. Aí fui crescendo, comecei a trabalhar, né? Fixo no local, ia de ônibus, voltava. E assim, Deus sempre me incomodava muito. Né? Minha casa, na época, ainda quando eu tinha minha mãe ainda, tem ela porque eu perdi ela pro alcoolismo hoje. Ela ouvia muito o Padre Marcelo Rossi no rádio, colocava água para benzer. Espírita acredita a mesma coisa, né? Só que não vive a mesma Eles vão na missa. Eles vão na missa, só que não é a mesma coisa. E eu tinha esse contato, né? Aí veio a catequese que eu comecei. Aí o primeiro contato que eu tive, assim, que eu tive desejo de ter foi um CD do irmão Lázaro, que morreu na Covid agora. Lembro. Sei quem né? é. Eu comprei um CD desse para me ouvir em casa, só que ninguém gostava lá, logo deram um fim no meu CD. Aí foi os primeiros contatos que eu tive, assim, com as coisas de Deus mesmo. E assim, quando... Vou falar com a Richiere primeiro. Ó, também que eu tô lendo. Richiere, quando que você foi crescendo, né, passou por todos esses momentos, quando que você teve a sua primeira experiência com Deus? Foi ainda antes de casar ou foi depois? Foi antes de casar. Como que foi esse momento na sua vida que você entendeu assim, não, existe um Deus aqui? Você sempre, né, na sua Sim. trajetória, você sempre teve aquele negócio, né? Mas aquele negócio, você fala assim, cara, isso é Deus mesmo. É esse que eu quero. O batismo no Espírito Santo, né? Então, foi assim, extraordinário, né? O batismo no Espírito Santo, quem já viveu, né? Quem já experimentou sabe, né? Com 14 anos, antes de eu conhecer o William, eu morava com a minha avó, já nessa época, e minha mãe tinha conhecido meu padrasto e tinha ido morar com meu padrasto. E aí eu comecei, né, naquela, assim, rebeldia de adolescente, né, querer sair com amigas, querer, na época, namorar, né, tinha aquele negócio de os jovens, assim, do mundo, né, digamos assim. você já estava na história de ficar já nessa época? Tava. Você é novinha. Não, mas com 14 anos que eu comecei. Você começou a despertar Foi. pra isso. Só que assim, a minha avó, minha mãe, sempre foi muito rígida com essas coisas.
né? Nunca foram assim tão certinhos em questão de viver a palavra de Deus. Nunca foram tão assim à risca, né, dos mandamentos, do princípio em Deus. Mas em questão de princípios, sempre teve. Namorar bonitinho, certinho, Sim, na hora certa, né? casar, né, assim, bonitinho com a primeira pessoa. Então, sempre teve isso na minha família. Aham. E a minha família é pequena, porque eu não tive contato com a do meu pai, então era da minha mãe. Aí minha Era mãe... só de seus avós? Sim, minha avó e meu avô. Sua mãe e E sua tia? era 4... Não, elas são 4 filhas da minha avó. Ah, sim. Aham. Só que são poucos primos, que cada uma delas teve poucos filhos. 2 teve 2, cada uma delas. E a minha mãe e a minha tia teve eu e o meu primo. Então, era pequena, né? E era sempre dessa maneira, sempre ensinando, assim, bem assim, Esses firme. valores, né? Sim, esses valores. E aí, quando eu comecei nessa questão aí de querer namorar, nessas coisas, aí a minha avó, que eu já estava morando com a minha avó, que a minha mãe tinha ido morar com o meu o marido padrasto, dela? eu não quis ir. Não dava certo com ele, eu não quis ir. Fiquei com a minha avó. Só que aí eu comecei a dar trabalho pra minha avó. Aí minha avó, não dou conta. Vai embora pra sua Vai mãe. embora pra minha mãe. Eu fui, sem querer, mas eu fui. Aham. Só que é Deus, né? Hoje eu vejo tanto que Deus é perfeito, né? Que ele faz assim, como se diz, ele escreve o certo com linhas tortas, né? Que aí, lá foi quando tudo assim começou mesmo a mudar a minha vida. Porque aí, quando eu tava morando lá na minha Com sua mãe, mãe? tinha uma igrejinha lá no setor. Tem. Ainda tem a Capela Santa Rita de Cássia, Onde que é? no Carolina. Aham. Aí tinha um grupo de jovens lá. Aí teve a quadrilha, Aham. acho que 2012. Foi, em 2012 teve a quadrilha. E lá na quadrilha os jovens chamando, né, para o grupo de jovens, que era no domingo à tarde. E aí eu tinha feito 2 amigas lá na minha rua. E eu falei, vamos. Senti muito desejo de ir, elas vamos. Aí, só que aí foi só uma. Aí uma foi comigo. E no primeiro encontro, eu tive o batismo no Espírito Santo. Primeira vez que você foi Primeira no grupo, Deus já vez. pegou você de vez. Foi assim, uma experiência extraordinária. Eu não sabia o que estava acontecendo na época. Eu lembro que eu cheguei, a minha amiga... Eu cheguei assim, parecendo que eu estava flutuando, né? Quando eu voltei para casa. Aí minha amiga falou para minha mãe que eu tinha desmaiado, mas que eu não sabia, né? Repousou no Espírito. Não sabia o que tinha acontecido. E aí, eu até vi uma pregação recentemente falando, né, que o batismo do Espírito Santo te transforma. E realmente me transformou. Sua vida mudou de Minha todo vida sentido. mudou. Tipo assim, ainda era nova, né? 14 anos, mas eu já tinha uma bagagem. Eu estava vivendo uma dificuldade muito grande naquela época com a minha mãe, com o meu padrasto. Meu padrasto era alcoólatra, eu não dava bem com ele, a gente brigava muito. E meu padrasto, ele bebia, parecia que encarnava o trem ruim. Deus me livre. Mas era bem intenso, sabe? E aí eu tava naquela situação bem difícil mesmo. E aí o Espírito Santo veio e começou a transformação. Não compreendi muito, mas aí eu já fui sentindo desejo de buscar mais. Aí eu fiquei sempre indo pro grupo de jovens. E também já comecei a mudar um pouco, porque eu era bem rebelde. Eu, assim, enfrentava a minha mãe, né? O meu padrasto, que ele vinha brigar comigo, eu respondia, eu brigava também. Então, eu tava bem, assim, bem, parece que revoltada. Hoje eu entendo também que eu tive muitos traumas, né? Eu, na época, me senti muito rejeitada quando minha mãe foi morar com meu padrasto. Então, aquilo lá me criou um ódio, revolta, né? Uma né? revolta. E aí o Espírito Santo começou a me mudar. A primeira graça que eu tive foi de perdoar meu padrasto. Você falou com ele ou só interno mesmo? Eu interno, né? Eu perdoei, fui assim melhorando, né? Aos poucos. E aí depois já conheci o William. E aí depois de um tempo meu padrasto morreu e quando ele estava antes de morrer eu falei para ele que eu tinha perdoado. Parecia que ele estava esperando eu falar para ele. Foi, assim, Olha, foi que muito experiência. incrível, foi. E a gente vê muito essas coisas acontecendo. Às vezes a pessoa sofre tanto de uma enfermidade ali. Meu sogro mesmo, ele vivencia demais. Não sei se vocês conhecem. Meu sogro é o Diácono Nelson, que atende aqui no
no santuário. Conhece? Um moreno, de cabeça grisalha. Acho que eu sei. Já viu quem que é? Então ele é diácono, serve aí, principalmente nas missas de manhã, e ele atende as pessoas. E aí, em vários atendimentos que ele já foi, rezar com as pessoas no hospital, ele fala, ó, às vezes a pessoa tá ali 10 anos, 20 anos sofrendo no leito do hospital, você vai conversar e pergunta, você não tem uma pessoa para perdoar, não? Alguma coisa? Você fala, não tem. Traz essa pessoa, pede perdão. Quando leva, perdoa, ou a outra libera perdão, a pessoa, né, falece e vai embora, né? Então tem muito isso, perdão, ele aprisiona as pessoas, né? A falta de perdão aprisiona as pessoas. Uhum. Ô, Eli, e você? Quando você foi sua experiência com Deus, assim, seu batismo, ou aquele dia que você... Porque, assim, muitas vezes a gente fala experiência com Deus, quando é no batismo do Espírito Santo, é beleza. Uhum. Mas tem muitas pessoas que se sentem tocadas em mudar de vida, por exemplo, a gente já viu vários testemunhos aqui, numa oração de terça em família, né, numa pessoa que convidou, que fez isso, numa missa, num encontro, né? E a sua experiência, como é que foi? A minha experiência foi um encontro de casais. Foi no encontro de casal da comunidade mesmo. Primeiro encontro, assim, que eu falei que transformou minha vida. Né? Foi no encontro de casal. O batismo do Espírito Santo foi no encontro Então de casal. conta pra nós, então, pra você chegar nesse momento, aí nós vamos percorrendo aqui, como que você conheceu a Richelle? A Richelle eu conheci no meu serviço, na verdade. Ela passava do colégio na porta do meu serviço. Eu trabalho com carro, né? Na época eu tava polindo um carro na porta da oficina. E ela passando. Nossa, que menina bonita, né? Ó. Comecei a mexer com ela, eu era sem vergonha. Mexer com as meninas tudo. Aí ela passando lá, me chamou a atenção. Eu já tava pedindo a Deus, sabe? Pra mudar, porque a minha vida foi parecida com a dela, né? Na questão do alcoolismo em casa, né? Muitos problemas familiares. Então, assim, eu tava caçando uma forma de eu mudar de vida, arrumar uma pessoa boa pra casar, pra poder, né? Seguir minha vida fora daquele ambiente que tava destruindo tudo. E ela passando lá, comecei a mexer com ela, ela começou a dar moral. Só que nessa época você já estava assim, bem no mundão, né? Que ele teve a bem trajetória, né? De experiência um pouquinho ali com Deus na infância, só que aí depois Largou. seguiu sem... Na verdade, assim, não tinha ninguém para me levar. Orientar, né? Inclusive, eu fiz essa catequese, eu não batizei. Eu não era batizado. Não. Entendeu? Meus irmãos, nenhum é batizado. Entendi. Pelo que eu sei, meus familiares, nenhum são batizados, que eu conheço até agora. Então, aí eu desviei por um tempo, né? Entrei no mundo da balada, essas coisas, comecei a beber. Só que me incomodava, eu não gostava daquele de bebida. Eu Bebia, mas não era que não trem gostava, vazio, né? não fazia, não gostava de forma nenhuma. Aí, um certo ponto, eu bebi numa balada muito aí e vim de moto, bêbado, muito bêbado mesmo. Dei uns tombos com essa moto aí, eu falei, vou largar a mão desse trem. Vou largar esse trem quieto pra lá, não mexer com isso mais não. Aí eu parei de beber, né? Inclusive é uma maldição de família já, né? Meus parentes, 90% deles bebem. Mas bebe de acordo. Bebe pra quebrar o pau. Pra derreter mesmo. Põe pra lascar. Deus me livre. Mãe, irmão brigando com o irmão, filho, é desse jeito. Não Mas é gostoso, né? A família do meu pai era assim também, sabe? Eu sempre vi meu pai bebendo, crescendo as coisas. Graças a Deus, eu bebi uma fase da minha vida, né? Muito pouco. Assim, perto do que eu já vi meu pai bebendo, eu me livro. Mas isso tem uma maldição mesmo. Sim, nós temos que orar para quebrar isso. Né? Esse é algo hereditário, né? A questão da bebida, do adultério. Richelle, e você percebeu ele nessas cantadas? Fala um pouquinho mais perto do microfone, conta para nós como é que foi. Você via ele lá ou não? Era só mais uma cantada assim, não? Ou você notou ele também quando ele mexia com você? Não, eu vi ele mexendo, né? Só que eu falo que Deus teve um zelo comigo, que tipo assim, eu era muito nova, mas eu já tinha uma certa maturidade, né? A vida, aí, né? Assim, eu vejo todos que contam testemunho, cortando um pouquinho, por exemplo, que às vezes sofre com pai, mãe, essas coisas, assim, Deus vai dando a graça dessa maturidade. Às vezes amadurece mais rápido porque tem sofrimento, às vezes sozinhos demais, né? Tem que amadurecer de uma forma ou de outra, e é na graça de Deus, né? Sim, não, e igual eu falei, que o meu desejo era ter uma família. Era que os meus filhos tivessem um pai, que eu não tive, e que eu tivesse um esposo que a minha mãe não teve. Então, eu cresci com isso, né? Então, eu queria ter uma pessoa, já estava com essa questão de namorar, mas igual quando ele ficava mexendo comigo, eu falava pra mim mesma, não, que eu quero que esse cara, né? Esse cara mexe aí com todo mundo. Mexe com todas as meninas. Não tive interesse. Ele levou uns 6 meses, não foi? Cara, 6 meses você passando na frente. Foi. Trabalhar, que você firme, Ela tinha um namoradinho, sabe?
Se fosse hoje, você tava preso. Não, eu não era muito de respeitar, não. Ela eu consegui respeitar, você acredita? Eu esperei, foi coisa de Deus mesmo. Uhum. Foi assim, porque uma vez ela passou na porta da oficina, eu tava com meu patrão indo pra um carro entrar. Tinha um trieirinho que passava atrás da oficina, passei na rua de cima. Eu desviava Ela dele tava nesse passando. trieiro. Já tava com medo? Ela tava Eu desviando tava. mesmo. Aí ela tava passando, eu falei pro meu patrão desse jeito. Eu falei, ó, o nome dele é Osaí. Osaí, eu vou casar com essa menina bem aí. Ó, Falei desse você era jeito. ousado mesmo, hein? Falei pra ele e ela escutou. Falei, eu vou casar com ela. Aí onde nós estamos hoje. Aí, tá vendo? 11 anos Você juntos já. botou fé nele, Pois é. desviando nos trieiros e ele firme. Ela, Graças disse, a ela tentou Deus. passar o número errado, pra você ter noção. Foi. Você pediu aí o telefone? Ela falou, não, eu vou passar o número pra ele. Eu não aguentava mais. Vou dar um número errado de telefone pra Foi, eu tinha acabado de trocar de telefone, sabe quando você tá trocando assim os ele. números, Tá confundindo. decorando? Aham. Aí eu confundi. E Em vez deu de passar, certo. eu pensei, não, eu vou passar o número velho, né? Pra ver se larga o meu pé. Mas eu dei um número novo. Aí, E quando a Fê, ele tava me ligando, quem que é você? Não, é a questão do nome dela. Eu perguntei ela umas 10 vezes e escrevi errado o nome ainda. até uns tempos atrás eu tava falando errado ainda, escrevendo errado. Mas quando ele te ligou, e como é que foi isso? Quando que você começou a perceber que poderia ser algo diferente? Não só de uma cantada assim de rua, essas coisas. Primeiro que eu já rezava, né? Falava com Deus, pedia pra ele me mostrar quem que ele queria Nessa pra época, mim. Você estava firme no grupo de oração? Já tava no grupo de oração, mas Já eu ainda tava no- sabia bem pouco, né? Tava só na experiência ainda, só no fogo. Sim, só. Como eu falei, né? A gente cresceu sem ter assim. Catequese nenhuma, Não né? teve catequese, não teve ensinamento igual eu ensino meus filhos, né, hoje em dia. Então, por exemplo, minha mãe não queria que eu namorasse, né? Que eu tava nova. Os planos da minha mãe, minha avó, era que eu estudasse, né? Essas coisas de hoje em dia, que eu estudasse, era bem sucedida, fosse independente, essas coisas de hoje em dia, né? Só que eu queria estudar, mas eu tinha um desejo de ter A vontade um de casar era esposo, maior né? do que de estudar. Era, de ter uma família. Era. E aí eu fui... Perdi meu raciocínio. Paulo Ai, perguntou se gente. você tava no grupo de oração quando conheceu ele, e eu perguntei sim. quando que foi que você percebeu que o negócio era Pois sério é. mesmo, o convite. Aí minha mãe não queria que eu namorasse, Namorasse. só que eu bati o pé, né? Falava que eu queria, só que né, eu já tinha consciência que eu queria uma pessoa séria. Eu não queria ficar assim, namora com um, namora com outro. Uhum. Só que aí é tão assim, impressionante, né? Que Deus abre uma porta e o inimigo vai lá e abre várias, né? Aí começou a aparecer, né? Um monte de Os pretendentes. E foi assim, uma coisa tão estranha assim mesmo, que eu nova, eles não queriam que eu tivesse ninguém, mas até uma tia minha arrumou um encontro pra mim, porque Ó. o cara tinha dinheiro. Gente, eu com 14 anos. Não. Só que Mas aí, porque a pessoa tinha uma condição financeira, né? Então, tipo assim... Você queria arrumar um namorado, mas de jeito, mas ajeitada, sim, só que eu não queria, né? Aí foi quando eu comecei a sentir assim que era o William. Entendi. Porque E antes de você Não. contar essa história, Sus, pausa aí, segura aí, não esquece não. Deixa eu falar dos nossos apoiadores aqui, os irmãos que nos ajudam, vocês dão uma olhadinha na palavra aí, né? E aí a gente volta a falar aí. Guarda aí, William. Então eu queria falar mais uma vez, né, dos nossos apoiadores, falar aqui agora do Eduardo, lá da Azuri Motors. Né? A Azuri Motors, meus irmãos, mexe com venda em consignação, venda de carro seminovo, novo. Então se você precisa de uma empresa, de uma loja, né, que é especializada nessa questão de venda e compra de veículos, né, procure o pessoal da Azuri Motors. Lá o Eduardo tem um ambiente lindo lá, seguro, bem ajeitado. Além de tudo, é uma pessoa honesta. Então, né, nesse ramo hoje de venda e compra de automóveis, vocês sabem que é um trem atrapalhado. Então, precisa de uma ajuda, uma assessoria, precisa comprar ou trocar o seu veículo, procure lá os irmãos da Azuri Motors. Vai aparecer aí na tela para vocês, o Eduardo, ó. Gente honestíssima. Outro irmão que sempre nos ajuda também, nos ajuda aqui com toda essa preparação que vocês olham aqui na parte de produção também, é o Rodrigo Roncolato. Então, o Rodrigo é estrategista de marca. Então, se você precisa dar um upgrade na sua marca, né, melhorar o seu posicionamento, né, pessoal, profissional, né, nas redes sociais, também daquilo que é a sua marca, o seu negócio, procure o Rodrigo Roncolato e vai aparecer o Instagram dele. Manda uma mensagem lá para ele, fala que você precisa de ajuda. O Rodrigo faz de tudo que vocês pensarem, gente. Né, a parte, né, gráfica do seu material, a parte de também fotografia. Então, o Rodrigo é multitarefas. Então, e ele pediu para me colocar aqui estrategista de marca. É isso aí, Rodrigão?
Certo, gente? Então, se você precisa melhorar o seu posicionamento profissional, pessoal, procure aí. Rodrigo Roncolato, vai aparecer o Instagram dele aí, né? Ó, gente finíssima. Outro irmão também que está nos ajudando agora, né? É o irmão Wenderson. Ele é lá de Araçu, mas ele tem uma empresa que é de artigos religiosos, chama Kairos Artigos Religiosos. Então, se você quer comprar um terço, um chaveirinho, né, com a imagem de Nossa Senhora, Espírito Santo, ele faz diversas coisas. O Dani estava mostrando para mim que alguns produtos que eles fazem, gente, é coisa de primeira qualidade. Inclusive, ele vai doar para nós alguns textos, nós vamos sortear, depois nós vamos explicar para vocês como que vai ser a mecânica do sorteio. No final do episódio eu explico direitinho. Mas, ó, se você entra aí no Instagram deles, Kairos Artigos Religiosos, procura aí direitinho, vai aparecer todas as informações que vocês precisam aí da empresa deles. Ajuda esse irmão, coisa maravilhosa, terço de primeira qualidade, coisas lindíssimas, ó, topíssimo. Se você quer presentear ou quer usar no seu dia a dia, Kairos Artigos Religiosos. Beleza? William, e aí, que você ia contar pra nós? Como é que foi o lance da ligação lá? Como é que foi pra você conquistar essa moça? Não, ela falando dos pretendentes dela aí, Ah, disse que a primeira, como é que fala? primeira impressão? Primeira impressão é que Aí fica. que fica. Você chegou primeiro. Cheguei lá, vai vendo. Ah. Cheguei lá, moço, com meus 49 quilos, Ó, né? Bonezinho Alinhado. pra trás, Olha. motinha barulhenta, que é isso? né? Trabalhava o dia inteiro. ML, Não tinha nem um tostão no Só bolso. faltou falar, era um ML, não. Era um ML Não, 40. era uma fanzinha, 125. Ó, Chegava lá barulhento, papo. Não, Na hora que eu mas- cheguei na minha sogra, falou: você não vai namorar com esse bandido Mas- aí, não. É, você tinha Primeira cara de impressão. mal. tinha cara de mala mesmo? Tinha cara de Magro. magro, só costela. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 para 15, tava completando 15. E você? Acho que eu tava com 18. Você é 4 anos mais velho que eu. 18. E você foi lá 18 achando anos. que você ia namorar assim mesmo, 14 anos e Eu tal. cheguei lá todo animado. Pai, Deus o livre se acontece um trem desse comigo hoje, mas nossa, dava problema demais. Não entrava em casa, mas nem com a polícia. Cheguei lá, o povo fez uma reunião, tava todo mundo olhando cara feia pra mim. Aí a chefe falou: você vai ter que pedir minha mãe. Falei: eu nunca pedi nada pra ninguém, como é que eu vou fazer isso? Chego lá, tem uma reunião na sala, que os primos dela estavam tudo lá. Não, eu chamava até o padre da igreja, se fosse um trem desse. As Cheguei lá polícia. com meu bonezinho pra trás, todo acanhadinho, o povo olhando feio pra mim. E você entrou lá de boné, virado pra trás mesmo? Pra trás. Você é Não, mas corajoso, bem, bicho. mas assim, eu aceitei ele, que isso eu já tinha te aceitado, né? Claro, mas eu aceitei ele depois de muita insistência Chega mais dele. perto Aí, um pouquinho do microfone. aí ele. Aí eu tinha pegado meu Você telefone, já né? tinha falado no telefone. Tinha falado no Você telefone. tá Aí, adiantando o Já. serviço. tá. Você não contou da conquista. Pois é. É, Aí foi muito tempo, assim, também conversando no celular. Que é mensagem, né? Aham. Porque foi muito tempo pra conseguir o número, depois que conseguiu, ele não me largava mais, Aí né? virou um Não pinhão. tinha como bloquear na época, né? Não era, Era tão fácil só comprar um mensagem. chip igual hoje, né? Assim, né? Pega um chip e joga fora, né? Bloquear, eu Pois sabia o é. endereço, né? E tinha a porta pra bater. Você já né? sabia? Já, Você estava me... Uai, Tava não sabia? cercando, você tava te espionando. Né? Credo. aí. Agora não adianta você falar credo, agora é seu marido. já sabia tudo, já. Pois Bicho era aí esperto mesmo, foi inteligente. aí. E assim, eu tinha aquele desejo, mas tava com o pé Tava atrás, convencendo. né? Só que aí a gente foi conversando, muito tempo conversando. E aí, assim, eu fui sentindo muito no meu coração que era ele. Não foi só questão dele, né? Foi questão, assim, de Deus mesmo, nova. Ah, como Mas- que você olha pra um bichinho desse? Igual ele falou. Deus, né? É, ué. 49 quilos, Dava nem um pra saco de trás, cimento. Dava nem um saco de cimento. motinha com escapamento bagunçado. Esse é o homem. Aí abraçou a cruz mesmo. Foi aí. Só que aí eu falei que eu só aceitava namorar se ele fosse da minha família. E eu sabia Você que é ia... firme também. Eu sabia que ia ser difícil, porque minha mãe não queria. Eu tava falando pra ela que eu queria namorar e tal. Mas é um teste que você tá dando, né? Se for de Deus, vai passar lá. Se não passar, é problema. E ela não queria de jeito nenhum. E aí a minha avó, que era mais rígida do que minha mãe, ela aceitou. Minha avó viu você primeiro que minha mãe, né? Foi. E minha avó aceitou. Falou, E aí não, você foi melhor lá? Como é ela que foi lá, ficar essa junto família? aqui.
reunida lá? Rapaz, eu tenho pouca lembrança disso, mas eu sei que o povo tá tudo com a cara fechada pra mim, né? Sentado na sala, né? Mas você pediu formalmente? Você lembra disso? Não, posso namorar sua filha? Pedi, meio nervoso, né? Quase não saía a palavra, mas eu pedi. E aí, sua mãe falou na hora que podia? Não, e minha mãe aceitou, assim, né? Tá, Pode. tá, né? Eu não queria que ela namorasse, não. Né? Mas, né? Fazer o quê? Não, mas eu também não tinha deixado, não. 14 anos. Hoje vocês não deixariam, deixaria? Não. Quando sua menina crescer? Você já fala que não? Eu não sei, eu, assim... Com 14 anos? É assim, eu penso que antes tá ali junto comigo, que eu mesma falei isso pra minha mãe. Falei, mamãe, se a senhora não deixar eu vou namorar, pra fora. eu vou sair, não tem jeito. A gente segura, é igual manteiga, escorre pelas brechas, né? Eu lembro que eu falei pra Quantos minha anos sua sogra uma menina vez. tem, seus meninos? Como é que é mesmo? Fala de novo a idade. A Eloá Eloá, tem 6, 6 anos. o Bento 4, o Benjamin 2. A rocha em cima deles. Namorar depois dos 18. É, só que, sim, hoje eu tenho isso na minha Não, papo cabeça, fechado mas... mesmo, reza ali. Então, Deixa o mas Espírito Santo aí... convencer. Então, Não abre mão de jeito nenhum, misericórdia. sim, mas essa é a questão, né? Que hoje eu já entendo, né? Minha mãe só falava assim, minha mãe falava assim, que se você namorar, depois ninguém vai te querer. Nunca conversou comigo, não Nunca sabia, explicou, né? nunca explicou. Então hoje eu já converso. É Então, isso. assim, hoje eu acredito que minha filha vai esperar, que ela tá entendendo. Eu cresci sem saber das coisas, né? Não tinha formação nenhuma. Não tinha né? formação. Então, assim, eu tive um zelo de Deus. Hoje eu vejo que eu tive um zelo de Deus. Hoje você sabe o porque- que é que a gente tem que fazer? Eu falo lá em casa, te cortando, desculpa. Ó, nós temos diversas idades, né? Você já viu nós chegando na igreja, tem menino de todo jeito. Então tem a Ana Beatriz que já vai fazer 17 e tem o Tomás que tem 11 meses. Então nós temos assunto para coordenar de todo jeito. E a gente vê muito essa maturidade dos meninos com relação ao namoro, a Ana principalmente, muito baseado no nosso testemunho. Sim. Então, assim, quem vai forjar os nossos filhos a eles terem por si mesmo esse desejo de esperar o momento certo é o Espírito Santo em primeiro lugar. Uhum. Depois é nós, enquanto pais. Minha filha é assim, assim. A mamãe foi porque eu não tive nenhum tipo de formação. Sim. Mas hoje nós temos, é assim. Talvez se eu tivesse esperado mais um pouco, muitas coisas poderiam ser evitadas, né? Essas coisas que a gente vai falando. Mas eu gosto de estar falando. Eu entendi o que você falou. Mas como a gente, nessa consciência hoje que a gente tem, né, espiritual em primeiro lugar, de batismo e maturidade, né, a gente tem que pôr no eixo, porque... Sim, a gente ensina e principalmente reza, né? Eu rezo muito isso. pelos meus Esse filhos, é o né? principal, né? Rezar Sim. pela vocação deles. Né? Pela É vocação isso. deles. E explico também, né? A gente já. reza muito também para isso, para vocação, porque os pais hoje querem que seja médico, engenheiro. Sim, E Deus, o que é é, né? isso, exatamente. Até vendo o podcast, né, da Fran e do Bruno, Aham. vocês falaram muito isso, né? Que a gente já é, né, alguém. Porque hoje em dia, por falar que vai ser alguém. Não, a gente já Já é, é, a gente ué. somos filhos de Deus, né? ué. E o mais importante, se os meus filhos vão ser de Deus, né? Não é assim, né? Formatura, essas coisas que determina. Não, é se é de Deus, né? Eu vi o Se- Nelsinho, eu vou ser passar aqui santo. por ele aqui, mas eu vi o Nelsinho falar um negócio. Vocês assistiram o podcast, ele já viu falar isso aqui, mas o Nelsinho uma vez foi questionado, Nelsinho Corrêa, da Canção Nova. Vocês sabem quem que é, né? E ele falando que um dia questionaram por que os filhos deles não eram membros consagrados da comunidade. Os filhos do Dunga, cadê os filhos do outro? Não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, uma coisa que eu aprendi, que vocação não se herda. Então, por exemplo, nossos filhos talvez não sigam o carisma família santa. Mas o que se deve herdar e o que nós devemos passar para eles, e o Nelson falou isso ficou marcado para mim para sempre, é a santidade. Sim. Isso aí é o desejo de vocês hoje, né, do Will, da Richieri, pela santidade, aquilo que moveu você lá pequenininha, né, adolescente também conheceu o grupo de oração, aquele batismo, é aquilo que nós temos que, né, transferir para os nossos filhos, esse desejo pela santidade, de buscar fazer as coisas certinho dentro daquilo que a palavra nos pede. Sim. Moço, fez isso, acabou, os meninos vão embora. Uhum. Você não vai precisar falar nada, nem o Will falar nada, igual a gente não precisa falar para nossa filha hoje, para Ana Beatriz. Ela sabe que na hora, ela fala assim, né, a gente já conversou sobre namoro, eu falei, minha filha, quando você fizer 18, você pode pensar. Ela fala, pai, ano que vem eu faço 18. Fala, Ana Beatriz, não quero conversar sobre isso agora. Pai nenhum quer, né? Você tá doido? Acho que vai ser um dia mais difícil. Isso. Nossa, você tá doido. Depois desse for lá, você pediu para namorar. Quanto tempo depois vocês casaram?
Quanto tempo, meu bem? 2 anos. Então você casou com 16 para 17? Com 17. 17. Com Aí 17. o primeiro contato que eu tive com o grupo que ela frequentava, eu ia lá pra conquistar ela, né? No grupo de oração. Fazer a média. É. Aí. Só que aí eu já conhecia o pessoal do grupo lá, né? Por causa da catequese. Eram os mesmos que tinham me dado catequese lá atrás. Ah, Aí eu comecei a gostar do grupo. Comecei Uhum. a frequentar com ela aos pouquinhos, né? Aí depois veio o processo do nosso casamento, né? Que nós teve que correr muito contra o tempo para poder casar. Aí eu descobri que eu não era batizado. Descobri que eu precisava do sacramento para poder casar. E a gente mas já foi tava ajeitar casado. isso tudo. Foi ajeitar isso tudo dentro de um ano. E você tinha os sacramentos, tudinho? Crisma também? Faltava a não? crisma. Faltava a crisma. Aí a gente fez a crisma junto e ele foi batizado. Foi batizado tudo assim, mas muito rápido mesmo, sabe? Fez de Assim, adulto já praticamente, né? Tudo de uma Foi. vez. Praticamente. Quando vocês casaram? Deixa ele falar. Que dia que vocês casaram? O ano? Pensa Não no nome lembro. de data aí. Não, é sério mesmo? É sério? Eu não lembro nem a data dos meninos pra falar pra Não, você. eu tento lembrar. Eu casei dia 21 de outubro de 2006. Tem que ensaiar de vir no podcast. Grava. Eu acho que eu sei o dia, mano. 26 de setembro. Foi. Só não lembro o ano. 2015. Aí, a mulher não esquece, não. Mas esses negócios assim eu não esqueço, não. Parece que eu peguei a aliança pra olhar na aliança aqui. Casaram. Beleza. Depois que casou, agora tá consumado, lá casado. 1000 maravilhas. Não. Aí que o pau quebrou mesmo. Florzinho, tudo beleza. Não, agora casou, o homem da minha vida. Assim, pra casar já foi luta. Porque ninguém Foi. queria. Mesmo que a gente tava namorando, mas não queria. Eu era muito nova, 17 anos, né? Pois é. Só que aí é o que eu tava falando. Desculpa, que mas você tá com quantos anos agora? 26. Pois é, ainda é nova pra danar ainda. E aí você tem 30. 30. Aham. E aí? Mas aí na luta... Pois é, aí... igual eu falei, né? Que assim, mesmo nova, mas foi muito bom. Foi um zelo de Não, Deus, tudo é né? plano de Deus. Porque... Gente, não cabe a gente Sim. julgar, né? Igual. Vou dar um exemplo, você cortando isso de novo. Tem uma comadre minha que hoje, né, hoje ela é minha comadre, né? E a gente é muito amigo. Ela foi a primeira pessoa que eu abracei no sentido assim de abrace Deus aí no seu encontro de jovens, né? Nem sabia quem que era. E ela, né, na nossa convivência, tudo certinho, ela foi arrumou um namorado, que hoje é esposo dela, muito meu amigo, meu compadre. 8 meses, casou. A irmã da Paula também com 8 meses. Né, tal, acelerou, casou, namorou um monte de gente, casou. Ih, vai dar certo esse negócio, não. Tão firme. Então, assim, a gente não entende os planos de Deus. Não. Quem somos nós, né, pra julgar ou falar assim, não, era muito nova mesmo. E era nova, né? Não é que não era. Mas Deus tinha um Sim. plano, né? Sim. Ele cuidou tanto do William quanto de mim, né? Porque o William saiu daquele caminho, né? Que Às vezes tava... Deus privou de muita coisa, né? Sim. Pra vocês se perderem por aí. E eu também, porque assim, eu tava terminando o ensino médio, já planejando ir pra uma faculdade. Então, assim, eu tive cabeça nesse sentido de casamento. Mas eu sempre fui muito Maria que vai com as outras. Então, em questão de amizades, eu era muito influenciável. Hoje eu vejo que se eu tivesse ido pra uma faculdade, talvez eu não estaria aqui. Né? Tava Porque levantando as lá. bandeiras vermelhas por aí. E principalmente porque eu fui criada com uma feminista, né? Aham. Tipo assim, minha avó, eu falo que Você minha tá avó é falando. engraçada. Minha avó, ela é antiga, mas ela é bem feminista. Ela é muito feminista. Não, só pra você ter falado agora assim, que elas Sim. queriam que você fosse independente, não dependesse de homem nenhum, Exatamente. não, tem minhas coisas e tal. Assim, eu entendo que a minha avó é porque ela sofreu muito com meu avô Pois e é, tal. você tem. E aí ela falava assim que não, que você não tem que casar, que você não tem que sofrer, você não tem que ter filho, essas coisas, sabe? Mas assim, eu compreendo ela, né? Mas aí eu vejo essa graça de Deus e voltando no casamento, que foi um milagre. Porque a mãe dele não queria, a minha mãe falava, não precisa casar, junta aí que logo vocês separam, desse Nossa jeito. Senhora. E aí, assim, até nisso, Deus tocou muito meu coração. Eu só ia casar se fosse perante a Deus. Na igreja. Na bonitinho. igreja. Eu Mas você falei, tinha o sonho de casar bonitinho, de véu, sim, que as coisas. tinha. E era impossível, que a gente não tinha condição financeira nenhuma. Nenhuma. Mas aí foi desse jeito. Mas foi desse jeito, Deus fez um milagre. A gente Teve casou tudo, na Teve igreja. festa, teve Até tudo. festa teve. Ó, Providência beleza. de Deus Deus. faz isso completo, né? Foi. Não tem jeito, não. Eu falei pra ele, a gente só casa se for na igreja. E eu até brinco com ele, que eu falo que eu que forcei ele. Porque ele queria ficar namorando, mas eu não queria. Você tava mais pro lado da mãe dela. Não, vamos juntar mesmo, só, tá bom, isso aqui. Na verdade, não era nem questão disso, né? Porque tanto eu não cresci, né? Vendo um lar Não tinha estruturado, uma referência não de tinha uma família, né, referência, assim, né? né?
Minha mãe foi igual a dela, sempre sofreu com questão de marido, essas coisas. Então eu não tinha essa referência de casar. Inclusive ela, quando ela foi casar, eu não tinha essa noção. Falei, não sei nem o que é isso. Inclusive eu nem pedi, né? O casamento em si mesmo. Eu quero é só namorar. Entendeu? Então eu era meio desligado por questão disso. Nunca tive isso comigo. Aí foi onde ela abriu minha mente. Falou, ó, tem que casar, você tem que me pedir, ué. Olha, vamos pra frente. Ela já deu aquela empurrada, né? Falou, é mesmo, né? Deu aquela enquadrada, né? Você. Não, e assim, eu não tava bem lá com a minha mãe, né? E meu padrasto. E ele também não tava. E eu falei, não, vamos casar. Pode adiantar isso aí logo que eu resolvo. Vamos ter nossa vida. Só que aí a gente achou que ia ser mil maravilhas, né? E entra na sua pergunta. Não foi. Não. Foi luta. Aí que o bicho pegou mesmo. Casou. Você não queria casar, casou e agora... Primeiro, a mãe dela não queria que nós casássemos. Segundo, a minha, eu não esqueço nunca do que ela falou pra mim. Falou, ó, porque ela tinha eu como uma base pra ela, né? Porque eu era o filho que ajudava ela, que tava junto com ela ali, ajudava a pagar aluguel, essas coisas. E ela falou pra mim, ó, você vai me largar, você não vai ser feliz no seu casamento. Seu casamento não vai dar certo, não vai pra frente. Eu lembro disso até hoje, já ter me falado. Teve muita, assim... muita carga espiritual também junta. Tanto do passado dele, quanto do meu. Palavras de mãe, né? Que a gente, forte, mãe, tem que tomar cuidado. Mãe, Nossa Senhora. Pois é, e tanto da minha mãe quanto a mãe dele, teve também muitas palavras ruins, né? Lançadas contra nós. Então, tá sendo ainda, né? Mas hoje, graças a Deus, já fomos libertos muito. Graças a Deus, no sangue de Jesus. E assim, sim. O que foi o ápice do casamento de vocês, onde vocês entenderam? Eu não, né, se foi de vocês, se foi do William, vocês perceberam assim, não, nós precisamos de uma ajuda, porque senão isso aqui acabou. Fui eu. Foi você? Sim. Você e como é que foi isso? Vou contar. É porque, assim, aí eu tinha largado o grupo de jovens, né? Porque lá eu já tinha casado, então... A realidade era outra, né? E aí a gente se viu naquela, né? De que, eu tava procurando emprego, tem que arrumar um emprego, tem que fazer uma faculdade, né? E ele trabalhando no serviço dele. Só que aí eu não estava encontrando nenhum emprego. Sabe quando as portas tudo fechadas? Mas hoje eu entendo que foi Deus, né? Providência. Sim. Às vezes a gente não entende, né? Porque, nossa, mas um emprego, né? Sendo que a gente precisa, mas não, foi Deus. E aí... a gente foi ficando no mundão. E aí eu ainda me senti um pouco vazia, porque eu tive aquele preenchimento, fiquei feliz, assim. Aí, como eu afastei, eu fiquei muito vazia. E aí, muito sozinha, que ele saía para trabalhar. E aí, também, ele ainda não sabia ser um esposo, porque ele não teve um pai, né? Então, tivemos muita dificuldade. E ele ainda idolatrava a mãe dele. Eu falo que ele idolatrava a mãe dele. Era a mãe dele na terra e Deus no céu. Porque, assim, parece que ele não via os problemas, tá boa, né? Mas não tá igual a da mamãe. Sim, aí começou essas intrigas. E, tipo, teve... Não, assim, até que isso não tanto, porque a mãe dele nunca foi muito, assim, dona de casa. Nunca foi prendada, assim. Não. E até que nessa questão eu já era boa, pelo menos pra cozinhar, né? Mas, assim, teve muitos conflitos nessa questão de mãe, né? E aí, eu também já muito vazia, né? E assim, com sede, com saudade de Deus. Aí eu comecei a procurar. Eu comecei assim, vendo pela TV, né? E nessa luta ainda de encontrar emprego. Aí eu tive uma oportunidade de emprego. Hoje ela é minha comadre, a Priscila. Fui trabalhar com ela no salão dela, como manicure. Aí foi lá que Deus abriu as portas para mim estar aqui na comunidade. Que aí ela era ovelha da Débora. E aí eu conheci a Débora lá no salão da Priscila. E aí, nossa, tive muita curiosidade, muito desejo de participar, de viver o que ele estava vivendo. Que ela começou a contar, né, como que era. E eu falei pro William, vamos pro grupo? Ele, não vou. Aí eu falei, então você não vai, eu vou. Aí eu falei, né, não, então eu vou. Só que aí ele não deixou ir, né? Ele foi. Aí nós fomos pro grupo de partilha. Mas vocês conheceram o grupo primeiro pelo grupo de partilha? Sim, pelo grupo de partilha da Débora. Depois que vocês foram pro grupão. Sim. Depois de vocês entrarem no grupo de partilha, quanto tempo vocês fazerem um encontro de casais? Foi pouco tempo. Foi no mesmo ano que a gente fez. A gente entrou, acho que em julho, a gente fez o de outubro. É porque era maio e outubro, né? E aí, você foi pro encontro de casal, satisfeito? Fui pro encontro de casais com o coração fechado.
Porque a minha conversão ainda demorou um pouco, né? Antes do encontro, até chegar no encontro de casais, Até chegar no né? encontro de casal. Eu Foi pra agradar ela. Na vai, época, aí, eu tinha, vambora nesse, né? na época eu tinha realizado um sonho de menino, né? Tinha comprado o carro que eu sonhava, sabe? Na época era um Honda Civic 2003. Que isso. Aí eu realizei esse sonho e tava muito empolgado com esse carro. Aí tinha som, tinha uns trenzinhos, eu era daquele muito modelo. mudando ainda, sabe? Tava no esquema da motinha ainda. Eu tinha saído da motinha. Só já. não usava o bonezinho pra Primeiro praia. carro, aí ia buscar ela lá na casa da comadre nossa lá com o som Eu estrondando. ficava com vergonha. Aí nós passou o tempo, né? Muito conflito e tal. E quando você fala assim, né? Uhum. Não, vamos. Pagou lá não sei quantas vezes na época. Parcelou em vários. Falei, não é possível que esse povo tá cobrando esse preço todinho pra ficar. Eu ficar 3 dias no lugar sem fazer nada. Mas fui, coração fechado. Aí o primeiro dia de encontro, né? Chegamos lá, bem acolhido, né? Foi a primeira coisa que me tocou, foi o acolhimento do encontro de casais. É muito bom. Aí, primeiro dia, nada, né? Pregação e eu dormi no banco. Nada, segundo dia, nada. E no domingo, se eu não me engano, foi no domingo, teve um batismo no Espírito Santo. Uhum. Aí veio eu lembro da música até hoje, a música do Fábio de Mello lá, acho que é do filho pródigo, né? Que ele fez a música. Aí começou a tocar aquela música, Deus começou a falar comigo. E eu tava rezando já tinha muito tempo, né? Aí a música tocou e eu comecei a sentir, né? Aí veio o irmão, começou a orar por mim, você. batizou no Espírito Santo e foi aonde eu comecei a sentir o amor de Deus. Foi a hora que eu chorei muito, o irmão me deu um abraço ali, eu senti um abraço como se eu nunca tivesse recebido na vida um abraço. Foi aonde que eu mudei de vida. E dali eu já saí dali, já fui pra capela e muita oração ali, eu senti que foi libertado muita coisa, sabe? Quando você tira um peso de cima, foi naquele momento. Deus curou tudo, diante né? do Santíssimo ali, e ali eu chorava muito e eu não entendia por que eu tava chorando. Aí eu olhava pro lado, a mulher também tava chorando, eu falei, por que nós tá chorando mesmo? Eu não tô sabendo. E foi uma cura muito bonita. Dali minha vida mudou. Foi outro homem, outra pessoa, totalmente outra pessoa. E você percebeu essa mudança, né? Logo depois que Percebi, eu fui percebendo, né? Aí foi um processo, assim, logo depois já teve uma grande mudança, mas ainda a gente foi aprendendo, né? Foi caminhando. É porque eu falo assim também, eu gosto de perguntar muito, porque assim, às vezes a gente fala do Egito, o povo olha e fala assim, não, então é mágica, né? Faz de conta, sai de lá, aí chega em casa aquele gentleman, né, tal, aquele tudo, você fala assim, não, mudou tudo. Não é assim. Isso aí é conto de fadas. Né? O batismo no Espírito Santo, aquilo que Deus nos permite que a gente conheça, vai nos dar o clique de que, pô, existe Deus existe, e minha vida do jeito que tá, não pode continuar. Né? Eis que morreu o homem velho, nasceu o homem novo. E esse novo homem, ele precisa ser moldado com o tempo. Né? Aí é onde você vai perceber, ó, essa atitude que eu tô tomando aqui, eu não posso tomar mais. O Espírito Santo vai falar pra você, meu filho, William, calma, aí pra esse lado não vai. Aí a gente vai. E o processo, assim, depois que nós saímos do encontro de casais já cantando e orando, eu fui chegar lá em casa, eu vou evangelizar todo mundo. E o somzão no Civic? Já O entrou som do Civic já igreja? começou a incomodar, foi passando o tempo, né? O som já foi incomodando, eu já dei o jeito de vender o som, vendi, entendeu? Aí já foi abrindo espaço pra cadeirinha de neném, o porta-mala já era pequeno. Né? Vocês não tinham nem, até o encontro, vocês não tinham filho ainda Não. Aí a gente teve a Eloá no outro ano. Bom demais. Mas aí veio as batalhas, né? Porque, querendo ou não, a gente renova ali, é o primeiro amor, né? Não, a gente tá incomoda, empolgado né? demais da conta e quer pregar pra Deus e o mundo, né? Mas tem as batalhas. Não é assim, né? Igual você falou, não é um conto de fadas, né? Não é assim uma mágica. Aí, com o tempo, né? A gente vai mudando, né? O Espírito Santo Porque a gente vai nos... sendo curado e o Espírito Santo vai nos moldando mesmo, vai lapidando, e é doído, né? Então, vai moldando, você vai relutando aqui de um lado, seu humano, sua carne, não quer mudar, não, mas precisa. Precisa continuar lutando, Exatamente. precisa continuar buscando. Depois que vocês fizeram encontro, tiveram essa experiência, continuar lá no grupo de partilha. Sim. Quanto tempo para servir a Deus mesmo na comunidade? Sim, o nosso servir Como que Deus chamou foi no vocês, impulso, né? Nós não teve escolinha, né? igual A nós nossa também. escola foi servir na época. O que acontece? Nós era do pastor aí da Débora, nós era ovelha. Aí a Débora recebeu o convite para ir pro Jardim Primavera, a missão de lá. Aí ela falou, ó, eu recebi o convite, eu só vou se vocês forem. Eu falei, agora pronto. Não sabia nem rezar direito. Eu falei, como é que eu vou assumir uma missão sem saber nem rezar direito, né?
Aí eu nem tinha dado resposta para ela na hora, não. Falei, não, Débora, eu vou pensar. Isso não é coisa de dar a resposta em cima da lata. Foi assim, depois não. de um ano do encontro. Foi. A gente já tava Dá uma caminhadinha. Já tava caminhadinha boa melhor, né? já. Tava melhor. Já tinha Só que melhorado muita coisa. nós ainda era muito imaturo. Isso. Aí conversa vai, conversa vem, eles pressionando. Vamos, eu não sei nada, que não sei o que, rapaz, vamos. Falei, bora, meu bem, vamos, seja o que Deus quiser, Deus toma de conta. Aí nós deu sim, né, pela missão. Graças a Deus. Só que aí o processo foi... Aí, na verdade, assim, aí é bom porque é o seguinte, aí você vai sendo forjado na graça de tudo, né? Sim. Porque servindo a Deus, cara, o lance, às vezes a escola que a gente tem hoje é uma maravilha. Maravilha. É uma benção. Mas, assim, eu acho que a maior escola depois dessa que o povo tem que passar é na prática mesmo, é no serviço. E aí, às vezes, o irmão vai falar um trem que você não quer e Deus vai te moldando. O quê? Na humildade. Aí, essa humildade que você tem que viver fora, você tem também que trazer ela pra dentro. Aí é onde Deus vai te ajudando no seu relacionamento. Pô, porque se eu tenho tanta paciência com o irmão, por que eu não posso ter paciência com a Paula? Sim. Se às vezes eu me esforço para atender uma pessoa que está precisando de uma oração ali tarde da noite, por que eu não posso atender minha esposa, rezar por ela, pelos filhos? Então a missão ela nos forja na pancada, igual o ferro. O ferro, para ele tomar forma, você tem que esquentar ele e pancada. E a missão é isso, né? Nos dar essa A graça. missão é isso. E a missão lá não foi fácil pra nós. Você tá doido. Tanto pra Débora também, né? Porque saiu o padre que tinha lá, entrou um padre lá e não sei se vocês sabem da história. Aham. E o padre não queria a missão lá. Entendeu? Então, de todo jeito, ele tentou tirar a missão até que ele conseguiu. Mas, assim, foi uma escola pra nós tomamos de conta... O Tânia tinha acabado de sair da missão, né? Por isso que a missão Passou pra apareceu lá. O nós. Tânia saiu, vocês entrou, ficou Saiu fera. aí. O Tânia tava empatando a missão. Aí, na hora que nós entrou lá, era muito difícil, porque nós não sabia quase nada. E nós tínhamos que tomar de conta da salinha com um menino grande e pequeno, tudo misturado. Nossa, aí é outra Aí missão nós tínhamos que difícil. fazer um mexido lá, separa um daqui, outro dali, e foi treinando. Aí foi uma escola pra nós, né? Tanto pra nós quanto pros meninos. O Elton também participou dessa missão, a Eu Débora. lembro. Acho que a gente foi pregar lá uma vez, né, Paulo? Uma Mas, vez. sim, uma foi vez. muito bom. A missão lá eu não esqueço Mas mais fora, nunca. né? A missão Nossa, fora muito ainda bom. da comunidade aqui do nosso reduto, vamos pôr assim, é escola mesmo. É escola demais da conta. Né? Lá que nós amadurecemos como servo, né? Lá começou a lapidar pra chegar até aqui. Richieri, se você pudesse falar em uma palavra ou em algumas, uma frase, quem é o William hoje pra você? Como que você enxerga ele hoje? Depois de ter passado isso tudo, aquele caboclinho de bonézinho virado pra trás, mexendo com você lá naquele trieiro, você cortando volta dele, tá com medo de ser sequestrada. Depois foi lá na sua casa, só o pó da rabiola. Quem é o William hoje pra você? O William hoje é um homem cristão, graças a Deus. Um pai exemplar. A gente teve um pouco de dificuldade no início da primeira filha, né? Uhum. Mas hoje, graças a Deus, Deus vem ensinando, né, amor? E é um homem, assim mesmo, de Deus, um cristão, um apóstolo, posso dizer assim, sedento por almas, que ele vem com muita sede pregando ao redor onde ele está. Amém. Glória a Deus. E pra você, William, quem que é a Richieri hoje? Sim, do fundo do meu coração, cara. Pra mim, a Richieri é um exemplo de superação, né? Uma superação de esposa, amiga, companheira, porque o que nós passamos juntos, a nossa história, ela tá aqui hoje porque ela lutou muito contra tudo, né? E pra mim é um exemplo de mãe, meus meninos muito bem cuidados, não tenho o que reclamar dela. Como esposa, na hora que a gente tá fraca, ela puxa a orelha. Entendeu? Na hora que a gente tá ali, ó, meu bem, você tá fazendo errado. Ela é a primeira a puxar a orelha, né? Então, assim, pra mim, pelo que ela passou, hoje ela tá aqui, é uma benção pra mim. Uma benção pros meus filhos, porque não foi só uma vez que eu peguei ela tentando tirar a própria vida, devido à depressão profunda que ela teve. Uhum. E eu tenho muito orgulho dela tá aqui hoje, né? A menina que eu conheci com 14 anos lá atrás, rebelde, né? Rebelde, brigando com a mãe, com o padrasto, mas assim, lutou muito pelo lar dela, né? Pela família dela. Pra mim ela é um exemplo de esposa, companheira. Amém. Um exemplo. Casava de novo? Com certeza. Quantas vezes fosse preciso, né? Ixi.
E o que é a comunidade Família Santa na vida de vocês hoje? O que a comunidade Família Santa representa efetivamente? Né? Se vocês pudessem também já aproveitar e deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo. Porque a internet é um mundo sem fim. Né? Então, assim, nós já recebemos mensagens de pessoas de Minas Gerais, né, falando que acompanham os episódios do podcast, que tem aprendido, pedindo material. Então, assim, a internet, várias pessoas, né, os nossos irmãos que a gente convive assistem, mas outros podem chegar. Então, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, o que vocês podem deixar de mensagem nessa importância de ter uma comunidade para nos dar esse suporte? A comunidade vai nos salvar? Não necessariamente. Mas ela é esse apoio, né? Ela é esse suporte, vai nos ajudando ali. Né? A gente, às vezes, né, machuca o pé, você não consegue pôr o pé no chão, você precisa de uma muleta, de um apoio até você voltar a amadurecer, até você conseguir caminhar, até você conseguir, né, tocar a vida. O que é a comunidade Família Santa para vocês? Quer falar primeiro? Pode ir. A comunidade Família Santa, para mim, é uma estrutura. Uma estrutura, assim, que Deus nos preencheu dela, sabe? Porque sem ela, a gente não estaria aqui. Né? Como eu disse, graças à partilha, né? O grupo lá nas quintas-feiras, que a gente foi sendo moldado, que a gente foi aprendendo também, que a gente ainda não sabia nada, então a gente veio aprendendo. E foi assim mesmo, o suporte mesmo que a gente precisava, que a gente ainda precisa, né? E hoje a gente ajuda outros que precisam, né? A gente ajuda, todos nós aqui, né? Somos comunidade, né? E vocês estão em qual ministério mesmo hoje? no MPA. E assim, ele até falou em questão quando a gente começou a servir lá na primeira vez, na missão, que foi com as crianças e pré-adolescentes, e o quanto é importante a gente evangelizar, né? Nossas crianças, nossos pré-adolescentes, nossos jovens. E justamente, igual a gente falou um pouquinho, né? Na questão de não sair assim fora, né? Da vontade de Deus, né? Então a gente precisa levar esse aprendizado aos jovens, às crianças, aos pré-adolescentes. Graças a Deus. E você, William? Para mim, a comunidade foi muito importante. Porque a comunidade abraçou muito a nossa causa. Né? A comunidade ajudou a salvar o nosso casamento. A comunidade foi a que nos acolheu, quando até mesmo os mais próximos não acolheram, entendeu? A comunidade foi o pontapé para nós estar aqui hoje. A comunidade foi muitas vezes na minha casa, levar alimento para mim e minha família quando eu estava doente. A comunidade nos ensinou, nos orientou como ser o pai, como ser um esposo. A comunidade abraçou a minha família. Hoje, meus filhos têm o desejo de servir. Por quê? Porque eles viram, né, como que é servir a Deus. Viram o amor da comunidade. Vi a alegria de vocês também, a alegria, né? Então a comunidade, sim, entre os irmãos, os nossos irmãos que tinha na época, quantas vezes eles foram lá em casa, mesmo sem eu querer? Já tinha muito conflito em casa, muitos conflitos. Mesmo depois de ter feito encontro de casais, primeira com Eloá, tinha acabado de nascer, imaturo, primeiro filho, não sabia nada. E às vezes a gente adoecia, não tinha como, porque o único provedor da casa era eu. Não entrava o suficiente, né, para pagar aluguel, para pagar as coisas, tudo. E a comunidade abraçava, falou, o irmão tá precisando. Eles iam lá, juntava, todo mundo ia lá, né, levava alimento para nós. Quando nós tínhamos conflitos, eles iam lá, né, faziam uma partilha junto com a gente, explicavam, não é assim, é assim e tal. Então a comunidade para nós foi uma base. Foi uma base, que se nós não tivéssemos conhecido a comunidade hoje, nós não estaríamos juntos. Nosso casamento já tinha acabado. Entendeu? Para mim, a comunidade é muito importante. Glória a Deus, né, meus irmãos? Obrigado pelo testemunho de vocês. Né, passa tão rápido, né? Nós já temos mais de 1 hora aqui conversando e escutando vocês. Né, louvado seja Deus por tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês, né, através desse sim, né, e tudo aquilo que ainda Ele vai fazer. Amém. Né, nós cremos muito nisso, creio muito nisso. É uma bela história de vocês. A gente vê mesmo em vocês na postura, né, aquilo que Deus quer fazer, esse sinal de santidade mesmo.
né, transmite, vocês conseguem transmitir isso para nós. A gente sabe que não é fácil, né? Igual eu falei, não é um conto de fadas. É exigente, é árduo, é trabalhoso. Mas o próprio Jesus mostrou isso para nós na cruz. Sim. Né? Se fosse fácil, ele não precisava morrer na cruz por nós. Então, o caminho é árduo, mas a nossa recompensa será eterna, para sempre. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém. Muito obrigado Amém. pela doação do tempo de vocês aqui conosco. Nós que agradecemos, é um prazer estar aqui, né? Levar esse testemunho, né? Amém. Para que mais famílias possam sentir, né, abraçados à comunidade, a ter esse apoio que a comunidade dá, a ter esse caminho que a comunidade dá, que é para Deus, né? Amém. Glória a Deus. Ensinando a ser família santa. Bom demais. Que bênção. Então, você que está nos assistindo, compartilhe esse episódio com outros irmãos, né? Faça com que a graça aconteça. E mais do que isso, nós precisamos de vocês, né? Nós precisamos de cada um de vocês, né, para ajudar a comunidade a crescer. Então, a comunidade está na fase de construção, obras. Então, nós temos uma capela que está sendo construída, nós temos várias obras na chácara da comunidade, inclusive amanhã é a nossa festa junina, nosso Arraiá Família Santa. Não cobra nada para entrar, então você vai lá com a sua família, é na chácara da nossa comunidade, né, na saída ali, né, em Trindade, na verdade, mas fica entre Trindade e Guapó. Né, então, procure aí seu grupo de partilha ou nos procure aqui nas nossas redes sociais, a gente vai orientar vocês. A entrada é franca, então muita coisa boa, muita comida gostosa, pessoas boas, muita oração, né? Nós teremos shows lá com o Forró Filhos de Deus, então a gente espera você amanhã no nosso Arraiá Família Santa. Vai aparecendo na tela para vocês e também o nosso QR Code. Então se você quer fazer essa doação, meus irmãos, R$5, R$10, R$15, o que você puder doar. Escaneie esse QR Code aí, mande o seu Pix para a nossa comunidade e ajude para que a obra também aconteça. Nós vamos então, né, comente aí agora, né, nos comentários, coloque eu quero ganhar o terço. Eu quero ganhar o terço que o Asen falou no episódio. Nós vamos selecionar as pessoas, serão 3 terços que nós iremos sortear. Nós vamos selecionar a quantidade de comentários aqui e vamos fazer um sorteio entre essas pessoas. Então, corre aí que dá tempo ainda, comenta eu quero ganhar um terço. E aí nós vamos selecionar e vamos entrar em contato com você. Beleza? Deus abençoe vocês. Obrigado por ter ficado aqui conosco até esse momento. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Até lá. E até amanhã, às 16 horas, na nossa festa. Vamos lá, nós vamos esperar vocês.